A paz do Senhor, classe Crescendo com Jesus. A tia está com muita saudade de vocês. Mas enquanto isso, nós vamos gravar nossa segunda lição aqui, tá bom? Vamos lembrar? Bem, nós estamos de revista nova e esse trimestre nós estamos estudando sobre Igreja, Casa de Deus. Igreja, Casa de Deus. Na lição de número 1, nós estudamos sobre o quê? Lição de número 1, um lugar de comunhão. Igreja, um lugar de comunhão. E hoje é a lição 2. A lição 2 vai falar sobre igreja, uma casa de oração. E o nosso texto áureo diz o seguinte: pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías, capítulo 56, versículo 7, parte B. Pois é, a casa de Deus é um lugar de oração. E é tão bom, né? Estarmos reunindo na casa de Deus e orar. Mas não é só lá que a gente ora, não. A gente pode orar em todos os lugares. Mas na casa de Deus a gente tem uma liberdade maior. Concorda comigo? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus capítulo 21, versículo 13 em diante. Vamos ler do 12 em diante, tá bom? Vocês acompanham comigo em casa, ok? Então vamos lá. Mateus capítulo 21, versículo 12 em diante, que diz o seguinte: a purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo, cegos, coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas que faziam, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouve o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas do peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Amém? Essa é a nossa historinha de hoje. Mas vamos dar uma recapitulada? Jesus Cristo, esse episódio aconteceu nos últimos momentos de Jesus Cristo, antes dele ser preso e ser sacrificado na cruz pelos nossos pecados. E para que se cumprisse a palavra de Deus, ele entrou na cidade de Jerusalém no jumentinho. Vamos acompanhar a historinha aqui? Jesus Cristo entrou em Jerusalém montado no jumentinho. E aí todas as pessoas ali, né, aclamavam ele e gritavam: olha Jesus Cristo, né, jogavam roupa, enfim, folhagem. E aí ele foi montado nesse jumentinho, até que quando chegou no templo, ele ficou muito bravo mesmo. Porque eles estavam vendendo pomba, animais, e aí em frente à casa de Deus. E ele foi lá e quebrou tudo, muito irritado com aquilo. Mas eu quero explicar por que Jesus ficou assim. Vocês lembram que lá no Velho Testamento foi instituído que sacrificassem animais para que tampasse temporariamente o pecado das pessoas, de nós humanos, para que tivéssemos acesso a Deus. Então, esse sacrifício tinha que ser de animais que fossem perfeitos, que fossem sem mancha, sem mácula, e eles fizeram de qualquer jeito, criaram aquele ritual ali de uma maneira bagunçada, né?
e de qualquer maneira ganhava dinheiro com aquilo, e aquilo ofendeu muito a Cristo, porque como ele falou, a casa dele tem que ser casa de oração, uma casa de Deus e não de comércio, né? E aí ele chamou eles de covil de ladrões, porque faziam dessa forma. Então ele ficou muito irritado. Mas aí você pode perguntar: ué, mas na igreja a gente faz cantina, não é? Mas é diferente. Por que é diferente? Porque a cantina é feita do lado de fora, não tem intenções de lucrar. A intenção muitas das vezes é o quê? É juntar dinheiro para fazer uma festa das crianças, uma obra, enfim, nada voltado dessa forma como eles faziam, de qualquer jeito, né? E aí Jesus ficou muito bravo com isso. Depois que ele ficou bravo e destruiu tudo, ele entrou no templo. E o que aconteceu no templo? Teve curas, milagres e as pessoas ficaram felizes. Até que veio um e repreendeu as criancinhas que estavam lá adorando ao Senhor. Então, Jesus falou: olha, deixai as criancinhas, porque delas vem o perfeito louvor. Tá vendo como as crianças são especiais para Deus? Vocês sempre são especiais para o Senhor. Lembra-se sempre disso. Amém? Vocês observaram que a palavra em destaque é oração. Isto mesmo, oração. O que é oração? Oração é uma conversa com Deus. É uma conversa que a gente tem com Deus espontaneamente, sem repetições. Então, nós precisamos orar, porque é dessa forma que alcançamos a Jesus Cristo. Amém? Vamos ler a outra referência que está lá em Efésios. Efésios, capítulo 6, versículo 18, que diz assim: orando em todo o tempo e com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tá vendo? Jesus Cristo nos ensina a estar orando em todo o tempo, né? Com oração de súplica, ou seja, pedindo a Deus em todo o tempo a Ele, a Jesus Cristo. Amém? Que nós possamos sempre orar ao Senhor, nos aproximar dEle, né? Falar se estamos tristes, alegres, com problemas ou não, agradecer, pedir e possamos adorar. Isso é alcançado a Jesus em oração. E quanto mais a gente ora, mais nos aproximamos de Jesus Cristo e ficamos amigos dele, porque nós estamos nos achegando a ele. Amém? Então, se a gente parar de orar, a gente não vai ficar fortes no espírito e aí a gente vai se afastando. Eu sei que na igreja a oração ela é espontânea, voluntária, mas nós podemos estar orando em todos os lugares onde nós estivermos. Lembra sempre disso, orai sem cessar, orar em todo o tempo. É orar em pensamento onde nós estivermos, tá bem? E quanto mais a gente ora, mais parecido com Cristo ficamos. Inclusive, tem uma dinâmica que eu gostaria de fazer com vocês. É o seguinte, a minha produção vai segurar aqui. E aí a gente vai fazer Jesus e nós. Quando a gente ora a Deus, a gente lê a Bíblia, ora, vai à igreja, tentamos fazer tudo que está escrito na Bíblia, perdoamos, né? Temos comunhão com os irmãos. E aí, o que acontece? A tia improvisou, ó, com gloss porque não achou a guache. Mas é importante que funcione. Aí a gente faz o quê? Quando a gente faz isso com Jesus, nós ficamos bem juntinho dele, bem juntinho. E aí nós nos tornamos parecido com ele, com a característica de Jesus Cristo. Como Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quanto mais a gente ora, nos aproxima de Deus, mais parecido com Cristo ficamos.
E aí tudo que é ruim, tudo que não é legal do nosso caráter, vai embora. E nosso caráter cristão vai sendo moldado dia a dia, ok? Tá bom? Então, vamos orar cada vez mais. Se por acaso você não está orando como devia, então vamos rever isso aí, pedir perdão a Deus e começar a conversar com Deus. Porque oração é uma conversa com Deus. É como se a gente conversasse com um amigo. Mas só que Deus é melhor, porque Ele sempre quer o melhor para nós. Amém? Entenda sempre isto, tá bom? Essa é a lição de hoje, a lição 2, né? Igreja, uma casa de oração. Bem, domingo, como vocês sabem, é o domingo de Páscoa. E aí eu quero lembrar a vocês o seguinte, que Páscoa não é coelho, não. Eu sei que é gostoso comer chocolate, e não é pecado comer chocolate. É apenas um marketing, né, que o comércio faz para ganhar dinheiro, mas que a Páscoa venha nos lembrar o que é principal, o que? Jesus Cristo é nossa Páscoa. Amém? Então, que a gente venha lembrar não só nesse domingo de Páscoa, mas sempre o sacrifício perfeito na cruz de Jesus Cristo, tá bom? Então, Jesus é a nossa Páscoa. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço a vocês pela paciência com a tia. Façam a tarefa de casa, tá bom? A tarefa é o exercício da revista, que vocês têm acesso, tá? Que sempre tá aqui no final. E também eu vou cobrar como pontuação o seguinte: da mesma forma que a tia tá fazendo as casinhas, tá vendo? Eu quero que vocês façam a casinha que vocês aprenderam. E aí vocês colocam lição 2 e colocam a palavra oração. O que é oração para vocês, tá bom? E aí quando a gente nos reunirmos juntos ou no final do trimestre, eu vou cobrar todas as casinhas. Então já teve a casinha 1, que é lição 1 e a palavra comunhão. E agora a casinha 2 da lição 2, que é lição 2 e a palavra é oração. E coloca o que vocês entendem como oração com as suas palavras, tá bem? Bem, a aula é esta. Fica na paz do Senhor Jesus, todos vocês, tá bom? Que nós possamos estar sempre orando uns pelos outros, né? E em nome de Jesus, vamos enfrentar essa quarentena e logo, logo estaremos juntos. Vamos orar então? Senhor meu Pai, estás no céu, muito obrigado a Deus por mais uma aula que o Senhor nos permitistes. Que o Senhor abençoe cada um de nós, né? E alcance todos os corações. E que o Senhor venha ter misericórdia de todas as pessoas no planeta e que venha, né, ajudar-nos a passar por essa prova. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos.